vamos aí acompanhando a leitura. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eles tenham mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Amém. Então, o pastor falou que Manassés levou, em primeiro momento, uma vida muito pecaminosa. E eu destaquei 2 pontos na mensagem pela manhã. Primeiro, que essa vida pecaminosa é uma condição do ser humano. Nós caímos. Desde que saímos do ventre da nossa mãe, nós vivemos no estado de miséria e pecado. Então, nós somos pecadores. E eu fiz a argumentação, vocês podem observar ali no site da igreja. A segunda afirmação, aí Dionísio passa aí algumas, na parte amarela, a segunda afirmação
foi que a vida pecaminosa leva à infidelidade a Deus. Ter outros deuses é ter amantes, e ter amantes é infidelidade para com o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Agora, na terceira afirmativa, que é a continuação sobre o tema a vida pecaminosa, no ponto 3, está aí no ponto 3 já, Nilson? Então vamos ler juntos? A vida pecaminosa leva ao exercício da falsa religiosidade. Vamos ler então? Adivinhava pelas nuvens. É o versículo 6. Desapareceu aí, não foi nisso? Vá. Versículo 6, 33, vocês até ele acertar ali. Adivinhava pelas nuvens, segundo o livro das Crônicas, 33, versículo 6. Botou aí? Então aí. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Então, quando a gente se afasta de Deus, a gente introduz uma religião falsa na nossa própria vida. A palavra de Deus revela a criação do universo, a queda humana, a redenção divina e a restauração de todas as coisas. São os 5 pontos da doutrina geral das Escrituras. Mesmo possuindo esta joia, o rei Manassés buscou pela adivinhação das formas das nuvens o seu destino. Não sei se adulto ainda você tem essa mania de olhar para os céus e dizer, e ali tem um cavalo, ali tem um não sei o quê. E é muito comum nos tempos antigos, as pessoas, ao verem uma gravura nos céus, eles faziam uma leitura, interpretavam um acontecimento pessoal para si. Então, em vez de ele procurar na Bíblia o propósito de Deus para a sua vida, ele olhava para o céu, e aí os intérpretes das nuvens diziam, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, irá acontecer aquilo outro. Mesmo possuindo então a joia, Manassés buscou pela adivinhação das formas das nuvens o seu destino. Nós imitamos o rei quando desprezamos a revelação geral da Bíblia para o nosso viver e buscamos os profetas adivinhadores para conhecermos particularidades da nossa vida que Deus não quis nos dar a conhecer. Nós temos esse senso de querer saber o futuro. Revela aí, irmão, o que vai acontecer comigo. Nós gostamos disso. Mas Deus não quer que saibamos. Como diz aí Deuteronômio 29, 29. Leiam comigo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. O que vai acontecer amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, que é a palavra do Senhor, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Então, o que Deus quer de mim, Ele já revelou. O Velho Testamento, o Novo Testamento, são as palavras do Deus vivo e verdadeiro. Agindo assim, negligenciamos a revelação infalível da palavra de Deus para buscar no engano o nosso futuro, seja lendo mão, seja pelo horóscopo, por exemplo. Se abandonarmos a palavra de Deus, não há salvação para nós. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que devemos crer e fazer está claramente revelado nos escritos sagrados. Nossa negligência nos fará perder bênçãos desta vida e da eternidade. Moisés não entrou na terra prometida porque não fez o que Deus mandou, né? Então nós precisamos ficar atentos a isso. E também alguns vão ficar impedidos de entrar nos céus, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai.
Se não ouvirmos a palavra do Senhor, não viveremos, mas morreremos. Abandonemos as especulações e nos firmemos na palavra revelada pelo Senhor para termos um futuro glorioso, segundo Deus e não os homens. O Salmo 119, versículo 105, vamos ler comigo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando vivemos guiados pelos sonhos que sonhamos e não pela palavra do Deus vivo e verdadeiro, estamos em rota de colisão com a vontade divina para a nossa vida. É muito comum, tem umas músicas evangélicas aí que Deus vai realizar seus sonhos. Até Deus sonha nesses cânticos, Deus está sonhando, porque o Salmo diz, o Senhor não dormita e nem dorme. O guarda de Israel está sempre acordado, mas eles colocaram até os sonhos de Deus vão se realizar, ou os meus sonhos Deus vai realizar. Não, o seu sonho é sonho mesmo, só um sonho. Apesar de Deus ter se revelado através de sonhos em muitas oportunidades, hoje ele se dá a conhecer pelas Sagradas Escrituras. Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos tempos nos falou através do Filho. Ele fala através do Filho, não do sonho. Eu não estou dizendo que Deus não possa dar sonhos a qualquer pessoa. Eu estou dizendo que não é o método de Deus falar normalmente com o indivíduo. É através da sua palavra e do seu espírito. A desordem e infelicidade que nos sucede é o nosso desprezo pela vontade revelada de Deus e seguirmos intuições e interpretações de sonhos. Abandonemos essas superstições e deixemos de lado essa curiosidade pecaminosa de nosso futuro não revelado pelo Senhor. A nossa prosperidade depende da nossa observância à palavra de Deus. Jeremias 23, 28. Leiam comigo. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, a palavra de Deus, palavra viva e eficaz. Irmãos, podemos até não entrar em um terreiro, mas quando cremos em uso de objetos ungidos e vestimentas específicas, estamos consagrando práticas pagãs com roupagem evangélica. É muito comum. Até, infelizmente, você vai nessas livrarias, você compra óleo ungido. Tem lá um óleo ungido de vários nomes se dão a esse óleo, e os crentes compram como aquilo, como se fosse uma coisa mágica, que se jogar, ou então um copo com água. Antigamente era um copo com água no televisor, hoje agora vai ficar difícil no televisor, tão fininho assim, fica difícil. Então, copo com água, aqui esse copo com água não é ungido, é água para o pastor beber. Então, essas coisas é difícil. Até outro dia eu vi uns crentes com umas fitas parecendo a do Bonfim, que eles dão os mesmos nós e deixam aquela fita ficar até que caia para que o desejo se realize. Isso é uma aberração, né? Somos os feiticeiros evangélicos. Estamos temendo quebra de espelho, passar debaixo de escada, gato preto, abrir guarda-chuva dentro de casa, chinelo virado de outro. Imagina você chega o crente não virou o chinelo, vai cair uma maldição sobre mim, não vou passar debaixo de uma escada porque dá azar, ou então pega até o Buda e coloca ele virado para ver se chama dinheiro. Meus irmãos, nós não precisamos disso, nós temos o Deus vivo e verdadeiro, o nosso Pai cuida de nós. Como nós nos parecemos com o rei Manassés, não podemos ser servos de Deus e nos envolver em práticas de feitiçaria. Por trás desses rituais estão os demônios.
Não devemos nos associar aos demônios. Essa palavra é para os que não, para que nos arrependamos, confessemos nosso pecado, creiamos que através da obra de Cristo podemos ser perdoados e libertos de qualquer feitiçaria, de qualquer preceito aí que porventura estamos seguindo. Agora tem a igreja escura para atrair alguma coisa, a igreja tem que ser toda escura, as luzes para causar o efeito psicológico. Isso é pobreza espiritual. Buscar conforto e orientação por meio de parentes queridos que já morreram é uma loucura sem tamanho, mas o rei Manassés andou por essa estrada. O versículo 6 diz: adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. Quando ficamos presos, por exemplo, a ensinos e tradições erradas que os mortos ensinaram, estamos sendo guiados por mortos. Se meu pai e minha mãe já partiram e ele me ensinou alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, eu não posso dizer, eu não vou sair desse ensino que foi assim que meu pai me ensinou e minha mãe. Não podemos ser guiados pelos mortos nesse sentido. Devemos ser guiados pela palavra de Deus. Devemos ter respeito pelos que já partiram e conservar e imitar tudo o que é justo de suas vidas. Mas quem deve determinar o que devemos crer e fazer é a palavra do Senhor, e não os que partiram. Isaías 8:19. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médios, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus, o que os médios não têm nenhum valor. A palavra de Deus. Essas práticas religiosas de buscar usar poderes sobrenaturais em nosso favor são detestáveis perante o Senhor. Estamos debaixo da sua ira, por isso iremos morrer eternamente. O nosso pecado nos matará. Necessitamos ser perdoados por Deus diante de tal maldade. Precisamos de Jesus para sermos purificados deste horrendo pecado. Sim, nós conhecemos um irmãozinho nosso que se desviou da fé e agora está andando em terreiro, buscando ajuda, buscando prosperidade. Quarto lugar, a vida pecaminosa nos leva a profanar os meios de revelação divina. Quando a pessoa está em pecado, isso acontece. Leamos então: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Além dos pecados mencionados, ele profanou o símbolo da presença de Deus entre o povo, porque em toda a terra o símbolo da presença de Deus estava em Jerusalém, no templo que Deus mandara construir Salomão. Só existia uma casa de oração na terra, e era em Jerusalém. Quando vivemos em transgressão, somos capazes de oferecer o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo, aos falsos deuses. Ao adorarmos aquilo que não é Deus, nosso coração e corpo são oferecidos para o serviço da impureza espiritual. Nunca ficamos pela metade. Quando damos um passo para o pecado, todo o nosso corpo vai com ele. Com esse tipo de dedicação, estamos dando motivo justificável para Deus se divorciar de nós. Porque qual é a única razão para o divórcio? A infidelidade conjugal. A infidelidade espiritual permite que Deus possa nos dispensar.
Mas antes que isso aconteça, ele enviou seu Filho para que possamos nos reconciliar com ele. Amém. Se de fato queremos reatar com Deus, temos de abandonar os falsos deuses e destruir de nossa vida tudo que se relaciona a eles. Leiam aí 2 Coríntios 6, 16. Que acordo há entre os ídolos, pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, quando eu me relaciono com outro Deus, eu estou traindo o Senhor que mora em mim mesmo. Se não bastasse trair o Senhor, o rei colocou seus amantes, os deuses, na casa de Deus. É o mais terrível. É como um marido que tem amantes e um dia ele resolve, eu vou trazer amante para dentro de casa. É isso que Manassés fez. Dentro da casa de Deus, ele colocou os ídolos que lhe edificara. Quando o pecado em nós está descontrolado, conseguimos conviver pacificamente com crenças falsas e verdadeiras, com deuses falsos e o Deus verdadeiro, e achamos que isso é normal. Não é. Não terás outros deuses diante de mim. Nossa consciência já não nos incomoda, mas isso está errado. Ao trazermos deuses para a nossa vida, o verdadeiro Deus foi embora e só voltará a se relacionar conosco se eliminarmos os falsos deuses da nossa vida. Deuteronômio 12, 2. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês conquistaram adoraram seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas, queimem os seus postes de Azerá, despedacem as imagens dos seus deuses e eliminem desses lugares os nomes deles. Se nós temos atração por essas crenças, devemos nos afastar disso. Vamos mudar de atitude. Estamos emprestando nossa faculdade e nosso corpo à meretriz Babilônia. Apesar de seguir algumas orientações do Senhor, o nosso coração não é reto diante de Deus. Esta salada de crenças e modo de viver revela nossa profanação às capacidades dadas por Deus. Quando eu ofereço qualquer coisa que eu tenho dado por Deus a esses ídolos, eu estou profanando. A razão principal de nossa existência é glorificar a Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se não estamos agindo assim, estamos pecando. O pecado mata, mas a obediência leva para a vida. Peçamos ao Senhor que nos liberte dessa dualidade de servir. Outro falso Deus que consegue muitas vezes lugar em nosso coração é a riqueza. A riqueza é algo sério, irmãos. O próprio desejo de ser rico já demonstra a presença dela em nossa vida. A dedicação de nosso ser em busca da riqueza e o deixar de lado nossos deveres para com Deus revela nossa consagração aos falsos deuses. Nossa existência e manutenção vem de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Os bens que adquirimos são dádivas divinas. Não podemos receber nada se do alto não nos for concedido. Abandonemos essa loucura pela riqueza, porque Deus pode tirar o que nos foi concedido ou então nos deixar perecer na busca da instabilidade das riquezas. 1 Timóteo 6, 9. O que diz a palavra? Ora,
Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por isso a doutrina ensinada por aí de prosperidade dos crentes é falácia, é mentirosa, é enganosa, é maligna. Não que Deus possa dar riqueza, Ele pode dar sim, mas não dá a todos. Quantas vezes deixamos de participar da ceia do Senhor para nos dedicarmos às coisas insignificantes dessa vida? A ceia é a lembrança do nosso valor aos olhos de Deus. Revela o seu grande amor para conosco. Jesus deixa claro que se não participarmos, não podemos viver para sempre. Nossa casa precisa de uma faxina. Necessitamos fazer uma reconfiguração da nossa vida. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há vários sinais que indicam que precisamos nos converter. Nós podemos fingir que nada disso tem a ver conosco ou confessar a Deus nossas transgressões. Seguindo a primeira opção, no dia do juízo final seremos condenados pelas nossas obras, porque não houve arrependimento. Mas se adotarmos a segunda opção, seremos perdoados por Deus e absolvidos no julgamento final, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas vezes, como crentes, necessitamos nos arrepender por termos saído da rota de Deus para a nossa vida. Muitos heróis da fé tiveram de se converter dos seus maus caminhos, e chegou a nossa vez de fazer o mesmo que eles. Não devemos deixar de fazer. Deus é misericordioso e perdoador. Perdoou Salomão, perdoou Moisés, perdoou a Davi. Ele é o Deus do perdão. Porém, se nunca passamos pela experiência de conversão, mas através dessa mensagem estamos vendo os nossos pecados e a tristeza que eles causam ao coração de Deus, peçamos a Deus que nos converta. Busquemos a Jesus, o reconciliador entre Deus e os homens, para que os nossos pecados sejam cancelados. Amém. Ele vai tirar o nosso coração de pedra, nos dará um coração de carne, vai nos purificar com o sangue do seu Filho e colocar o seu Espírito Santo em nós, para que possamos andar no caminho do Senhor. Quinto, irmão, a vida pecaminosa tem poder de influenciar o próximo. Vamos ler? Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Pecar já é algo grave, mas fazer o próximo pecar é gravíssimo. E ele fez isso. Foi por este caminho que andou o rei Manassés. Se como rei estamos fazendo o próximo pecar, somos agentes do inimigo. Satanás seduziu anjos a se rebelarem contra Deus e enganou nossa mãe Eva a comer do fruto proibido. Foi ele que induziu Davi a contar ao povo e pecar contra a palavra de Deus. O diabo sempre está assim, soprando no ouvido de alguém para fazê-los afastar-se de Deus. O diabo usará o anticristo para levar a população a transgredir contra o Senhor. Sim, se esta tem sido nossa atitude, necessitamos nos converter do mau caminho. Se estamos levando outros a pecarem, precisamos nos arrepender. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Invoquemos o seu nome porque ele está perto. Salmo 96, versículo 5. Leiam comigo. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam.
Uma maneira de fazermos o próximo pecar é ensinando interpretações erradas da palavra de Deus, que o levarão a crer em uma mentira. Os pais podem estar fazendo isso com os filhos. Os pregadores podem estar induzindo ao erro doutrinário o povo. Quando abrimos a boca para aconselhar, não segundo o ensino das Escrituras, mas segundo o nosso coração pecaminoso, estamos fazendo o nosso semelhante pecar contra Deus. É perigoso dar conselho a uma pessoa que não seja à luz da palavra do Senhor. Outra forma de levarmos o próximo a pecar é o nosso comportamento. A maneira de viver é poderosa para influenciar pessoas para o bem ou para o mal. O mau exemplo do rei levou seus súditos a seguirem seu caminho, e isso despertou a ira de Deus contra seu povo. Diz o texto: fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor. E aí só uma parte do versículo. Que tipo de testemunho estamos dando aos nossos familiares, da família da fé e à sociedade? Se os nossos filhos abandonarem o Senhor, não seja motivado pelo nosso mau exemplo. Tomemos cuidado para não sermos a pedra de tropeço em suas vidas. Cuidado com o que dizemos e fazemos perante eles, porque nós somos os primeiros modelos para as suas vidas. Eles estão nos olhando. Quando nós pisamos na bola, eles vão pisar também. A maldade do pai vai para o filho até a 4ª geração. Irmãos, sermos induzidos ao erro por instrumentos humanos, por anjos caídos, pela velha natureza e pela sociedade, não nos isenta de culpa. Eva não foi inocentada por ter sido enganada pelo diabo. Nem Adão foi absolvido por ter comido o fruto por causa de Eva. Cada um receberá o castigo conforme a sua participação. Cientes disto, vamos nos arrepender do pecado de induzir ao próximo ao erro ou de deixar ser seduzido pelo erro. O profeta Ezequiel diz 18:20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Sexto, a vida pecaminosa nos leva ao endurecimento do coração para com a palavra de Deus. Ele estava no erro e Deus falou com ele. Qual foi sua reação? Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. A trombeta de Deus sempre tocará para nos alertar quando estivermos pecando contra Ele. Ele, Deus, nos incomodará para que abandonemos nossos maus caminhos e nos voltemos arrependidos. Mas, infelizmente, podemos tapar os ouvidos e nos esconder para não ouvirmos a repreensão do Senhor, como os nossos pais. A primeira trombeta a ser tocada quando pecamos é a voz da consciência. Esta voz interior, que está encharcada com a palavra de Deus e a influência do Espírito Santo, nos incomodará por termos ofendido ao Senhor, ao próximo e a nós mesmos. Algumas insônias procedem de uma consciência ferida pelo pecado. A falta de paz e alegria pode ser fruto de uma consciência esmagada pelo pecado cometido. Lembre do Salmo 32? Enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, pois eu cada dia senti a mão do Senhor pesando sobre mim. Se não obedecermos à consciência, quando acionada por Deus, iremos perder a fé no Senhor. 1 Timóteo 1,19 diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns
tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A leitura e meditação na palavra de Deus é outra trombeta do Senhor para nos advertir quando estamos errados. Eu não sei se é a sua experiência, mas basta errar e abre qualquer parte da Bíblia, parece que é uma espada que está ali lendo e atingindo. Se vem na igreja, estão lendo um texto, e esse texto está falando comigo. O pregador leu o texto, esse texto está falando, porque Deus revela pela sua palavra. Ela nos revela pelo Espírito Santo que determinadas crenças e posturas não condizem com a vontade divina. A palavra do Senhor nos fere quando estamos pecando. Uma das possibilidades ao sermos confrontados pela palavra de Deus é rejeitá-la como o rei e seu povo, ou acatarmos incondicionalmente a advertência. Ele ouviu que estava errado, Deus o advertiu e ele tapou os ouvidos e não quis saber, ele e o seu povo. A trombeta divina para nos fazer abandonar o pecado. A leitura dos textos bíblicos parece denunciar nossas iniquidades. Os hinos e os cânticos de louvor nos revelam a santidade e a justiça de Deus. O momento de contrição nos convida a confessar os nossos pecados. Através da leitura bíblica e da pregação da palavra, nos sentimos nus e somos convidados a nos voltar para Deus. É assim que a gente se sente quando está no erro e entra na presença de Deus. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Por isso, muitos abandonam o lugar do culto para não serem confrontados por Deus. Porque o irmão está vindo à igreja? Porque sabe que entrou aqui, Deus vai revelar. Não é revelar dizendo o podre específico dele, não. É Deus falando secretamente com ele, mostrando o erro da vida dele. Por isso, muitos abandonam o lugar do culto para não serem confrontados com Deus, através da liturgia do culto do Senhor. Foi assim com Asaf, tinha inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios, diz, vou abandonar Deus, não quero mais saber que eu sou pobre. Aí diz o Salmo 73, 17, leia comigo. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A trombeta das circunstâncias da vida pode ser tocada contra nós por causa de nossas transgressões. As dificuldades econômicas são fortes sopros para nos lembrar que pecamos contra o Senhor. A doença é um mensageiro poderoso para nos apontar o caminho para Deus. O salmista, no Salmo 32, fala dos ossos que estavam esmagados. A posição que se levanta contra nós em nosso ambiente corriqueiro visa nos advertir que precisamos retornar para o Senhor. Quem não ouve a Deus através da repreensão verbal terá de ouvir sua voz pelas experiências amargas da vida. É doloroso. Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. É assim que Deus faz. Quebrou esse jovem, ele sentiu a mão pesada do Senhor. Apesar destas e de outras trombetas, podemos endurecer o coração como eles. Isso vai se manifestar nos afastando dos meios de graça e procurando ouvir mensagens de alta ajuda no lugar do Evangelho. Vamos sempre estar justificando nossa vida pecaminosa. Iremos buscar prazeres momentâneos para sufocar a voz da consciência. Essas atitudes, irmãos, vão agravar o nosso quadro diante de Deus. Iremos apagar o Espírito Santo, perder a comunhão com Deus e a sua igreja. E se morrermos nesse estado, iremos perecer eternamente, porque não fomos convertidos de fato e de verdade. Portanto, se através desta mensagem estamos nos identificando com o rei Manassés, é o Espírito Santo falando conosco para que deixemos os maus caminhos e nos voltemos ao Senhor por meio de Cristo, para sermos perdoados e transformados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A última afirmativa: a vida pecaminosa
nos coloca debaixo do castigo divino. Leiam comigo. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. As trombetas são advertências quando andamos no pecado, mas quando não obedecidas, cai a disciplina do Senhor sobre nós. Então iremos experimentar a ira de Deus. Ela vai doer e nós iremos gemer. Lembra nosso pai, nossa mãe? Menino, se conserta. Menino, se conserta. Cândido acho que falava poucas vezes. Cândido já, Dinei se consertava logo, né, Anitta? Apanhava, né? Então, pai fala uma, fala duas. Na terceira, cinturão, cipó caboclo no meu tempo e outras coisas mais. Serginho também devia apanhar muito. Ela vai doer e nós iremos gemer. Devido às nossas transgressões, ninguém poderá nos salvar da correção do Senhor. Ela vai durar até que voltemos à sensatez. Vai doer. O mal derramado sobre nós para nos disciplinar vem do Senhor. Olha o que o texto diz, não está agora, já passou, mas pelo que o Senhor trouxe sobre eles. Foi Deus que trouxe os assírios. Deus é amor, mas também é santo e justo. Ele não pode ficar inerte ante nossa iniquidade. Ele tem de julgar o pecador, de sorte que a ira santa do Senhor é derramada sobre ímpios e pecadores impenitentes, que não querem se arrepender. Se não estamos debaixo do guarda-chuva de Cristo, a ira do Senhor nos alcançará. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o porque ele está perto. Cristo dará abrigo a todo aquele que abandonar seus pecados e crê nele como única esperança de salvação. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus poderá usar vários cinturões para nos disciplinar. O Senhor usará o diabo para nos afligir por termos sido negligentes e teimosos em obedecê-lo. Neste período, ele terá controle temporário sobre nós e nos afligirá no corpo e na alma, para que possamos aprender que a servidão ao diabo é terrível e que servir ao Senhor é algo incomparável. 1 Coríntios 5:3. Paulo falando à igreja. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Foi um pecado de incesto e ele agora estava sendo entregue a Satanás. Não ia perder a salvação, mas ia sofrer na mão do diabo. Quando somos rebeldes ao Senhor, o Espírito Santo deixa de mortificar nossa velha natureza e ela passa a exercer controle no nosso corpo e coração. As obras da carne passam a se manifestar em nossa vida porque nos rebelamos contra Deus. Por causa disto, nosso testemunho causa escândalo a Deus, à igreja e à sociedade. Nossa credibilidade perante os homens morre e passamos a ser alvo de chacota dos homens e dos demônios. Mas Deus, irmão, poderá ainda nos receber se nos convertermos de todo o nosso coração. Para isso, Jesus veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os que pensam que são corretos, mas para os que se acham indignos. Se este é o nosso caso, basta suplicarmos sua salvação e ele nos salvará. Foi assim que o nosso irmão Pedro, afogando, gritou: salva-me, Senhor.
e o Senhor salvou. As infelicidades nas áreas da vida podem ser sinais da mão do Senhor contra nós, porque não guardamos os seus mandamentos. A vida que não anda, o insucesso profissional e nos empreendimentos, as portas sempre fechadas, não vai adiantar banho de descarrego. Enquanto não se arrepender, banho de descarrego não resolve. O que realmente necessitamos é nos arrepender de todo o nosso coração, dos nossos pecados, para que a mão disciplinadora de Deus seja retirada. Quem confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. As evidências eram incontestáveis na necessidade de arrependimento do rei. Os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Para nós, a morte física é uma evidência irrefutável de que precisamos nos converter. Todos nós vamos passar pela morte física. É sinal que todos nós somos pecadores. Além disso, as evidências pessoais das obras da carne, em vez do fruto do Espírito em nosso viver. Nós podemos ver que tipo de obra estamos manifestando, do Espírito ou da carne. Da obediência à serpente do que a obediência ao Senhor. Estamos obedecendo a palavra de Deus? Tudo isso demonstra que, como Manassés, necessitamos nos humilhar na presença do Senhor. Estamos sofrendo porque estamos distantes de Deus. Mas se nos voltarmos para Ele em Cristo Jesus, nossa sorte será mudada. Aleluia. Nosso estilo de vida está influenciando pessoas para o bem ou para o mal. É a conclusão. Pessoas que muito amamos e por isso vamos tomar cuidado com o que falamos e agimos para não prejudicar o próximo. Nossa missão é abençoar os homens. Caso estejamos fracassando, peçamos perdão a Deus, que Ele transforme a nossa vida. O pecado não confessado e abandonado vai nos fazer perder a sensibilidade das advertências de Deus. Precisamos imediatamente ouvir e atender à repreensão do Espírito Santo, usando a palavra do Senhor para que haja esperança para nós. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nosso pecado sempre atrai a ira de Deus. Ele pode nos atingir em qualquer área da vida. E no dia do juízo final, caso não tenhamos nos arrependido, o sofrimento eterno. Vamos confessar nossas iniquidades, para que a ira do Senhor se afaste de nós. Que Deus nos abençoe, irmãos.